Eu tenho 99 anos e ainda estou aqui. Não estou te contando isso para impressionar. Estou te contando porque você precisa entender o que significa chegar até aqui. Não é glória, não é sabedoria acumulada. É uma espécie de privilégio perturbador, o de ter vivido tempo suficiente para ver com uma clareza que dói tudo o que eu errei. 99 anos. Sabe o que isso significa na prática? Significa que eu enterrei o meu marido. Significa que eu vi minha geração inteira partir uma a uma como velas que alguém vai apagando devagar num corredor comprido. Significa que eu acordo toda manhã com o corpo que reclama de coisas que antes eu nem sabia que existiam. E ainda assim eu acordo. Ainda estou aqui. E enquanto ainda estou aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Você que tem 50 anos, ou 40, ou 60, você ainda não sabe o que é olhar para trás e ver décadas inteiras empilhadas como caixas fechadas, cheias de coisas que você nunca abriu. Você acha que sabe, você acha que entende o que é o tempo passando, mas você não entende ainda. E eu rezo para que você me ouça antes de entender da maneira que eu entendi, que é quando não há mais muito tempo pela frente para consertar. Eu nasci em Araxá, Minas Gerais, no dia 14 de março de 1926. Quando eu tinha a sua idade, digamos 50 anos, eu achava que estava no meio do caminho. E estava. Só que eu nunca parei para perguntar, caminho para onde exatamente? Eu corria, sempre corri. 41 anos como professora, depois como diretora de escola pública no interior de Goiás. Uma vida inteira dedicada a moldar outras pessoas e a minha própria vida, a minha própria pessoa. Essa eu deixei para depois. O depois nunca chegou da maneira que eu esperava. Ele chegou assim. Devagar, sorrateiro, na forma de um domingo sem visita, de um telefone que não tocava, de um lado da cama que ficou vazio em 2003 e continua vazio até hoje. Meu marido Valdir se foi há mais de 20 anos e eu aprendi tarde demais que a vida não avisa quando está terminando. Ela simplesmente vai embora e leva junto tudo o que você adiou. Eu não estou te contando a história de uma mulher derrotada. Estou te contando a história de uma mulher que acordou tarde e que está usando o pouco tempo que ainda tem para gritar no seu ouvido uma coisa simples. Não espere. Não espere como eu esperei. Não desperdice o que você ainda tem, achando que vai ter mais. Porque com 99 anos, eu posso te dizer com toda a certeza que a vida acumula. O depois não existe, nunca existiu. Era uma história que eu mesma inventei para não ter que mudar agora. Eu era uma boa mulher. Preciso que você entenda isso antes de qualquer coisa. Não era uma mulher perfeita, mas era boa, trabalhadora, responsável, dedicada. Nunca faltei ao trabalho por menos de uma doença grave. Nunca deixei uma obrigação por cumprir. Nunca disse não quando alguém precisava de mim. Durante décadas fui o tipo de pessoa que todo mundo elogiava, que todo mundo chamava, que todo mundo sabia que poderia contar. E era justamente isso o problema. Eu confundi ser necessária com ser amada. Confundi estar presente em todo lugar com pertencer a algum lugar. Confundi servidão com virtude. E o mundo ao redor me ajudou nessa confusão, porque o mundo aplaude quem carrega mais, quem dorme menos, quem nunca para. O mundo chama isso de força. Eu chamava de força. Hoje eu sei que era medo disfarçado de generosidade. Medo de quê, Nair?
Medo de que, se eu parasse, descobrisse que não havia nada dentro. Que por baixo de toda aquela utilidade, de toda aquela competência, não havia uma mulher. Havia apenas uma função, uma diretora, uma professora, uma responsável. Valdir percebia. Ele era um homem quieto, de mãos grandes e paciência que eu nunca mereci completamente. Ele me olhava às vezes com um olhar que eu não sabia decodificar na época. Hoje eu sei o que era. Era um homem esperando que a esposa voltasse para casa, não o corpo. O corpo estava lá todo dia. A mulher, a Nair, essa ficava na escola, na reunião, no problema do outro, no planejamento do semestre. Eu tinha uma teoria, quando jovem, de que o amor se prova pela ação, que amar era fazer. Lavar, cozinhar, trabalhar, garantir. E eu fiz tudo isso. Fiz com perfeição. Só esqueci de sentar do lado. Só esqueci de perguntar como o outro estava. Só esqueci de estar. E ensinei isso aos meus filhos. Ensinei Cristina, Roberto e Marilda a serem eficientes. Ensinei-os a não errarem, a não desperdiçarem, a serem responsáveis. Ensinei com palavras, com exemplo, com a minha própria vida como modelo. E o que eu não sabia, o que me partiu quando finalmente descobri, é que junto com tudo aquilo eu estava ensinando outra coisa. Estava ensinando que amor tem condição, que aprovação precisa ser conquistada, que existir sem produzir é uma forma de falha. Com 50 anos, eu achava que estava fazendo tudo certo. Com 60, ainda achava. Foi preciso chegar muito perto do fim para eu entender que certo e verdadeiro não são a mesma coisa, que uma vida correta pode ser, ao mesmo tempo, uma vida vazia, que você pode fazer tudo o que a sociedade pede e ainda assim chegar aos 90 anos com um buraco no meio do peito que nenhuma conquista preenche. Você ainda tem tempo de não chegar onde eu cheguei, mas esse tempo não é infinito e ele está passando agora enquanto você escuta isso. Setembro de 1987. Eu tinha 61 anos. Era uma manhã de sábado e eu estava arrumando o quarto de Cristina. Ela tinha 35 anos na época, mas ainda guardava coisas lá quando nos visitava. Enquanto trocava o lençol, minha mão bateu em algo duro embaixo do colchão. Um caderno, encapado com papel pardo, daqueles que a gente comprava no armarinho da cidade. Eu não devia ter aberto, mas abri. As páginas tinham uma letra pequena, apertada, inclinada para a esquerda. A letra de quem escreve rápido, como se tivesse medo de ser interrompido. Eu folheei sem querer ler de verdade, daquele jeito que a gente faz quando está tentando se convencer de que não está invadindo. E então os meus olhos pararam. Pararam numa frase na página 34, escrita com caneta azul, sem rasura, como se a Cristina tivesse pensado muito antes de escrever aquilo. Minha mãe me ensinou a nunca errar, por isso eu tenho medo de viver. Eu li de novo, li 3 vezes, e então fechei o caderno, coloquei de volta exatamente onde estava, fui até a pia da cozinha e lavei o rosto 3 vezes com água fria. Não chorei, não chamei Cristina, não disse nada para Valdir, não disse nada para ninguém, por 38 anos, mas aquela frase ficou. Ela ficou do jeito que ficam as coisas que são verdadeiras demais para a gente digerir de uma vez. Ela ficou como um caroço dentro do peito. Não doendo o tempo todo, mas sempre lá, sempre presente quando eu abraçava a Cristina, quando ela me ligava, quando eu percebia que ela tinha a mesma testa franzida que eu tinha quando estava tentando ser perfeita. E tem mais uma memória, anterior a essa, que eu precisei juntar com o diário para entender o tamanho do que eu tinha feito. Era 1974. Roberto tinha 19 anos e havia passado no vestibular de engenharia na Universidade de Brasília. O primeiro filho a entrar numa federal. Valdir havia prometido que nós 3, os 2 e eu,
pegaríamos o ônibus de madrugada de Goiânia e iríamos até Brasília ver o nome dele no mural. Uma coisa simples, uma coisa que não custava nada, uma coisa que significava tudo. Na sexta-feira à tarde, a diretora regional me ligou. Uma colega havia adoecido. Havia uma reunião de pais no sábado de manhã. Imprescindível. A escola precisava de mim. Eu disse que sim antes de desligar o telefone. Cheguei em casa, Valdir estava passando a roupa na tábua da sala. Ainda me lembro do cheiro de roupa quente, do vapor do ferro, da luz amarela da lamparina no canto. Roberto estava do outro lado, sentado na beira do sofá, nervoso com a viagem, falando sobre o curso, sobre Brasília, sobre o futuro que estava prestes a começar. Eu entrei, coloquei a bolsa na cadeira e disse: "Vocês vão sem mim. Preciso cobrir a dona Eunice amanhã." Valdir parou de passar. Não disse nada, apenas parou com o ferro ainda na mão e me olhou com aquele olhar que eu aprendi a ler tarde demais. Roberto virou o rosto para a janela e a sala ficou num silêncio que eu decidi não escutar. Fui esquentar o jantar. No sábado, a reunião durou 40 minutos. 12 pais apareceram. 12. E no fim do dia, Roberto ligou de uma orelhão em Brasília. A voz dele estava alegre, mas era uma alegria inteira, fechada, que não precisava de mim dentro. Ele disse: "Passei, mãe." E eu disse: "Que bom, meu filho." E foi isso. Foi só quando eu desligou o telefone e fiquei parada na cozinha, com a mão ainda no aparelho, que entendi uma coisa que nunca mais saiu da cabeça. Eu havia treinado os meus filhos a comemorarem sem mim. Não por maldade, por costume, por anos e anos de ausência bem intencionada. E foi aí, bem antes de encontrar o diário, que a frase de Cristina já estava sendo escrita, mesmo que ainda faltassem 13 anos para ela pegar a caneta. Hoje, a minha casa cheira a cedro velho e bombril. As janelas são de madeira tratada com verniz tantas vezes que o cheiro virou parte da estrutura. Toda visita comenta: "Eu não percebo mais." Tenho uma caneca de ágata azul e branca desde 1974 que uso toda manhã para o chá de erva cidreira. Seguro com as 2 mãos, mesmo quando queima, principalmente quando queima. O calor nas palmas me lembra que ainda estou aqui. Aprendi a me lembrar de estar aqui. Demorei 90 e tantos anos, mas aprendi. Valdir se foi em 2003. A cadeira do lado da cama está vazia há mais de 20 anos. Eu poderia te dizer que me acostumei, mas não seria verdade. A gente não se acostuma com certas ausências. A gente aprende a respirar em volta delas. O que mudou é que eu parei de culpar o trabalho, parei de culpar as circunstâncias, parei de me convencer de que fiz tudo o que podia. Não fiz. Eu sabia que não fiz. E aceitar isso foi a coisa mais difícil e mais libertadora que já aconteceu na minha vida. Com 83 anos, eu fui até Cristina. Sentamos na sala da casa dela em Anápolis, numa tarde de semana qualquer, e eu disse para ela: "Eu li o seu diário, aquele com capa de papel pardo, página 34. Não expliquei, não justifiquei, não me defendi. Disse apenas: 'Me perdoa.'" Cristina ficou me olhando por um tempo que eu não sei medir, e então ela chorou. Chorou por 40 minutos. Eu sei porque fiquei ali, sem sair, sem consertar, sem resolver. Apenas fiquei. Pela primeira vez na vida, eu fiquei sem tentar ser útil. E foram os 40 minutos mais importantes da minha vida, mais do que qualquer reunião, mais do que qualquer escola que eu dirigi. Depois disso, algo mudou entre nós. Não sumiu a distância construída em décadas, mas abriu uma janela. E por essa janela entrou ar suficiente para a gente respirar junto. Hoje, Cristina vem me visitar no primeiro sábado de cada mês. Às vezes ficamos sentadas em silêncio por longos minutos e nenhuma das duas sente necessidade de preencher.
Isso eu descobri tarde, é uma forma de amor que eu nunca havia permitido antes. Roberto ainda liga todo domingo. As conversas têm mais ou menos 12 minutos, a rotina dele não mudou. Mas eu parei de medir o amor pelo tamanho da ligação. Aprendi que 12 minutos de presença real valem mais do que horas de presença distraída. E eu fui uma mestre na presença distraída a vida inteira. Marilda cuida de mim com uma dedicação que me parte o coração, porque eu reconheço nela o meu próprio erro. Ela não sabe dizer não. Ela chegou aos 68 anos, exausta e sorrindo como eu cheguei aos 70, e eu converso com ela sobre isso agora. Digo: Marilda, você pode descansar? Você não precisa me provar nada. Ela ainda não acredita completamente, mas estou plantando. Às vezes plantar é tudo que resta. E por falar em plantar, aos 91 anos, quando o médico mandou diminuir o ritmo, eu plantei uma horta no quintal. Tomates, manjericão, uma roseira branca. É o primeiro trabalho da minha vida inteira que não exige que eu seja aprovada por ninguém. A roseira floresce ou não floresce. O tomate amadurece ou não amadurece. E nenhum deles me julga. Foi nessa horta que eu aprendi finalmente o que é viver para dentro. Você tem 50 anos. Você tem 50 anos e 2 pulmões funcionando e pernas que te levam onde você quer ir e uma voz que pode ainda hoje ligar para alguém que você ama e dizer o que você nunca disse. Você tem isso tudo. E está usando esse tempo para quê, exatamente? Eu não estou aqui para te julgar. Estou aqui porque eu fui você. Fui você com toda a certeza de quem ainda tem tempo, com toda a arrogância silenciosa de quem acredita que o depois vai chegar e vai ser melhor, mais calmo, mais propício para as conversas difíceis, para os pedidos de desculpa, para as declarações que ficaram engolidas. O depois não chega assim. Ele chega como Valdir indo embora numa manhã de 2003, sem ter escutado tudo o que eu precisava dizer. Ele chega como o diário de uma filha de 35 anos que precisou escrever numa página o que não conseguia dizer em voz alta. Ele chega como o silêncio de um filho numa orelhão em Brasília, uma voz alegre que comemora sozinha porque aprendeu que a mãe não estaria lá. Deixa eu te dizer o que eu aprendi, não como lição de livro, como alguém que viveu 99 anos e chegou do outro lado. Indispensável não é o mesmo que presente. Você pode ser a pessoa mais necessária do seu ambiente e ainda assim ser um fantasma dentro da sua própria casa. Eu fui esse fantasma, aplaudido, respeitado, convocado e absolutamente ausente de mim mesma e das pessoas que mais amei. Pedir desculpa funciona. Com 83 anos ainda funcionou. Com 50 vai funcionar muito melhor, porque o outro ainda tem tempo de construir algo novo com você. Não espere o corpo te forçar a parar para ter a conversa que você sabe que precisa ter. O medo que você está transmitindo para os seus filhos, esse medo de errar, de não ser suficiente, de decepcionar, esse medo não some sozinho. Ele fica, ele vira frase de diário, ele vira adulto que tem medo de viver. Você ainda pode interromper esse ciclo, mas precisa fazer isso agora, não quando achar que está pronto. Aprenda a descansar antes que o médico mande. Aprenda a estar sem produzir. Aprenda a sentar ao lado de alguém que você ama sem o celular, sem o próximo compromisso na cabeça, sem a lista de coisas para fazer te puxando pelo tornozelo. Estar completamente sem agenda é a coisa mais rara e mais preciosa que um ser humano pode oferecer para outro. Com 99 anos eu tenho clareza, mas não tenho mais Valdir, não tenho mais minha geração. Não tenho mais as pernas que levariam meu filho ao mural em Brasília. Não tenho mais a voz forte que poderia ter dito 30 anos antes o que só disse aos 83.
Você tem tudo isso ainda. Você tem o Valdir ainda vivo, ou a pessoa que é o seu Valdir. Você tem os seus filhos na fase em que as palavras que você diz ainda moldam quem eles vão ser. Você tem o sábado que ainda não aconteceu e pode escolher de forma diferente do que eu escolhi. Eu não te estou pedindo para mudar tudo de uma vez. Estou te pedindo uma coisa só, hoje. Ligue para alguém que você ama e diga o que você sempre achou que diria depois. Diga agora. Porque o depois que eu acreditei a vida inteira nunca chegou da maneira que eu planejei. Chegou assim, devagar, numa tarde qualquer, com gosto de cedro e chá de erva cidreira frio, e com a certeza de que ainda dava tempo, mas de quanto eu nunca soube. Você ainda não sabe também. E é por isso que precisa agir agora.